Olá você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, estamos mais uma vez aqui para 1 hora com a Palavra de Deus. Bíblia JFA Conecta, download da Palavra de Deus para o seu coração. Então, se você quer entender um pouco mais do que a Bíblia diz sobre os assuntos de hoje, a Bíblia, esse livro eterno, escrito há séculos, mas que vale para o dia de amanhã, aproxime-se, aumente o seu volume, chega mais perto do seu rádio. Se você quer nos acompanhar no YouTube, fmmusical.com.br, ou então nas mídias sociais da Bíblia JFA, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Você é nosso convidado para entender, sentir, viver um pouco mais a Bíblia, a Palavra de Deus, no seu dia a dia. E hoje temos um assunto que é muito, muito perto do nosso dia a dia. E para variar, eu não estou sozinho. Dica para o tema de hoje, eu estou aqui acompanhado do meu filho Paulo André. Boa tarde, Paulo André. Olá, boa tarde a todos novamente. Mais uma terça-feira, programa de edição 30. Você que tá aí desde o primeiro, valeu. Não sei quem tá aí desde o primeiro, mas muito. Nem eu tava desde o primeiro. Só meu pai tava desde o primeiro. Mas não vim todos também, não. Não, teve um que eu vim sozinho e botei você lá do Nordeste, não lembro, Campina Grande. Campina Grande. Isso. Paraíba. Exatamente. Boa tarde pra você que tá vendo a gente ao vivo hoje. São 16 horas, 1 minuto e 13 segundos. Quero convidar você a dar like e se inscrever no canal. Hoje a gente tem um programa muito especial que o tema é solidão. Solidão, vamos falar sobre os diversos aspectos da solidão e como é que você faz para participar, porque esse programa funciona assim, eu não sei se é aí que você tá assistindo a gente, funciona a primeira metade, palavra, conteúdo pra gente saber mais sobre o tema. E a segunda metade, as perguntas de vocês. Perguntas que já vieram no Instagram. Hoje eu já tava anotando umas perguntas, a campeã lá que o povo mandou no Instagram, respondendo o que é solidão. Fala agora ou falo depois? Fala depois. Fala depois. Não vou falar não qual foi a campeã da resposta à pergunta o que é solidão, mas essa é a resposta, é a pergunta do programa de hoje. O que é solidão? Você aí que tem imagino que seja, tem uma pergunta, tem uma resposta, quer participar? Manda um WhatsApp pra gente no 11 3655 7627. Eu vou repetir aqui. 11 3655 7627, respondendo a pergunta: o que é solidão? Só que além disso, no nosso Instagram, a gente fez uma série de perguntas sobre o tema. Se você ainda não segue, @BíbliaJFA. Mas quais perguntas a gente fez? E eu vou trazer a estatística das respostas aqui na metade do programa, antes de entrar no segundo bloco, que é com a participação de todos. As perguntas foram: você se sente sozinho? Você já se sentiu sozinho nessa pandemia? Vai lá, responde sim, não, sim, não. Eu vou trazer as estatísticas, hein? Ainda tem uma meia horinha para responder. Você tem medo da solidão, hein? Tem medo da solidão? Você acha que as pessoas ao seu redor se sentem sós, hein? Tem alguma coisa que você pode fazer pelas pessoas ao seu redor? Todas as respostas dessas perguntas, entre outras perguntas que também vieram. Solidão é viver triste? Solidão é a mesma coisa que medo? Solidão é ter angústia? O que você acha? Vamos saber mais sobre tudo isso no programa de hoje. Então, não se esqueça de responder a pergunta: o que é solidão? No nosso WhatsApp, 11 3655 7627. E aí você participa da nossa promoção, que é uma Bíblia, uma assinatura premium da Bíblia JFA. Ou então vai mandando no chat que eu tô lendo. O que é solidão? Então dá like, se inscreve e vamos embora pro tema de hoje. Conecta com o versículo do dia. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Conecta com o versículo do dia. Solidão. Assunto que tá bombando. Tô vendo aqui muita gente escrevendo. Aliás, se você quiser ajudar o pessoal que tá pedindo ajuda, nós temos muita gente no chat aí falando: tô sentindo sozinho, tá difícil, como é que eu aguento? E nós estamos aqui para realmente estender a mão e apoiar você. Nós não queremos que você se sinta só. Há vários tipos de solidão. Nós vamos entender agora um pouco mais sobre isso. Será que tem plural de solidão? Porque se tiver plural já não é mais sozinho, né? Solimões. Solidões?
Só pode ser uma solidão. Se tiver duas solidões, não funciona. Então, se você está sozinho, nós estamos aqui para dizer juntos. E você entender o que a Bíblia fala sobre isso, o que Deus fala sobre isso e por quê. Que essa é a grande questão. Por que Ele nos criou com essa necessidade de andarmos juntos, de sermos gregários, de andar em bloco, andar em bando. Deus colocou dentro da gente, dentro do homem, esse sentimento de não andar só. E o texto de hoje, ele fala justamente isso. É um texto incrível, acho que ninguém pensou na solidão nesse versículo aí, né? Gênesis 2:8 é a primeira ação de Deus depois da criação. Gênesis 2:1 fala que assim todos os céus e a terra foram finalizados, terminou todos os 7 dias da criação, Deus tinha descansado e viu Deus que tudo era bom. Então tá tudo perfeito, tudo legal. Vem a história do jardim, tá lá o Adão no jardim, ele tem o mandato de cuidar e dar nome às coisas, que é muito mais do que colocar o nome. Dar nome é dar um desígnio, dar uma finalidade, colocar um propósito. O seu nome carrega o seu propósito. E aí então Deus fala: não é bom que o homem esteja só. Então essa é uma palavra de Deus para sua vida. Não é bom que você esteja só. Vou fazer uma adjutora que fique diante dele. E aí vem a história então da criação de Eva a partir da costela de Adão. Até hoje dá tantos problemas esse assunto aí, né? Mas o que eu quero dizer é que a solidão não é uma coisa inerente ao ser humano. Eu lembro na minha época aí de estudante, tinha lá uma matéria chamada OSPB, Organização Social e Política Brasileira, Educação Moral e Cívica, chamava antes, e tinha um livrinho lá, e esse livrinho começava com essa frase: o homem é um ser eminentemente social, não nasceu para viver sozinho. Ou seja, nós não fomos feitos para andarmos sós. Nós precisamos de gente, nós precisamos de relacionamento, nós precisamos de intercâmbio, de troca. Você não fica sozinho de uma maneira saudável. Deus não quer que você esteja só, o homem não foi feito para andar só. Então, hoje é o dia de você entender como não ficar sozinho. E para entender isso aí, tem que entender que há 3 tipos de solidão. 3 maneiras de se sentir só. A primeira delas é a física. Ou seja, você está sem ninguém fisicamente ao seu lado. Está solitário. Essa, inclusive, tem até uns aspectos positivos. Tem vezes que a gente quer ficar sozinho, não é? Se afastar da multidão, subir lá a montanha e ter um pouco de paz. Eu lembro que teve um aí que colocou paz de espírito, né? Solidão é paz de espírito. Você está sozinho, você coloca as coisas no lugar, você pensa melhor, você tem uma perspectiva das coisas. Então, a solidão física não é necessariamente um problema. Pelo contrário, tem muita gente grudada, apinhada, às vezes sufoca, né? Eu estava vendo densidade demográfica no mundo, ou seja, quantas pessoas por quilômetro quadrado, e um país que tem mais gente apinhada é Bangladesh, que tem lá 160 milhões de pessoas numa área de 244 mil quilômetros quadrados. Pouquinho, então tem milhares de pessoas por quilômetro quadrado. Todo mundo grudado. Eu já tive a chance de visitar lugares na Ásia, como Hong Kong, que também é uma das maiores em cidades demográficas, que é praticamente um pedaço de mar encostado na montanha, e aquela tripinha tem muita gente. Tem tanta gente lá em Hong Kong que as casas não conseguem comportar as pessoas para dormir, comer e viver. A pessoa tem que sair. Na hora de comer, tem que comer na rua, comer fora, porque não cabe todo mundo em casa. O que é o quarto vira sala, vira cozinha, é tudo compartilhado e é empacotado de gente. Enquanto lá no Canadá, é um dos países com a menor densidade demográfica do mundo. Se for pensar então fora das cidades que ficam na fronteira com os Estados Unidos, o Canadá é um deserto, onde tem um habitante para cada 10 quilômetros quadrados. Em alguns lugares, para cada 100 quilômetros quadrados, um habitante. Então você imagina isso? Não tem ninguém à sua volta. Já pensou se você vai morar numa casa em que o vizinho mais perto está a 11 quilômetros de distância? Dá até medo, né? E se acontecer alguma coisa? Então, a solidão física, a ausência de pessoas,
ela pode ser um problema, mas também pode ser bom. Não é aí que pega a coisa. O seu corpo, ele tem uma capacidade de autonomia. Agora, o que todo mundo fala, e é o que a Bíblia também fala, é na solidão da alma. Solidão da alma. Você quer estar junto com alguém para trocar, para fazer o intercâmbio. Eu lembro quando eu casei, tinha que fazer o convite de casamento, lá botar um versículo, né? Esses versículos que eles colocam sempre. Aliás, acho interessantíssimo o casamento, que o pessoal coloca lá as passagens de Ruth, né? A história de Ruth. Onde quer que tu fores, irei também, o teu Deus, o meu Deus. E canta essas músicas aí. E, na verdade, Ruth tá se declarando pra sogra, né? Então, geralmente, quando você vai casar, você fala pra sogra, olha, onde você for, eu vou também, eu vou morar com você sempre. Interessante isso aí. Solidão não é só ficar com a pessoa que você ama, é também estar com todo mundo que está em volta dela. E nesse caso da alma, eu escrevi lá no meu convite Salmo 68. Salmo 68, versículo 6. Que Deus faz com que o solitário viva em família. Deus faz com que o solitário viva em família. Aí minha mãe perguntou, escuta, você está se sentindo sozinho? É porque você colocou esse versículo. Por quê? Porque não era a minha família que eu estava constituindo, a família que eu estava pertencendo. Então a solidão de você ter alguém junto, de alguém que caminha com você, é uma solidão da alma. Que você está com amizade, relacionamento, troca. E é dessa solidão que a maioria das pessoas falam, e eu vi muitos desses comentários hoje, dizendo que é sozinho no meio da multidão. Então você está lá no meio da saída do estádio de futebol e se sentindo só. Está lá no meio do Vale do Agabaú, um monte de gente passando e se sentindo só. A sua alma sente solidão de relacionamento. E isso por quê? Porque no terceiro nível de solidão, que é o nível que fala do seu espírito, você, eu, cada um de nós fomos criados para nos relacionar com Deus. É a solidão em relação ao Criador. E quando eu não tenho esse relacionamento com quem me fez, eu me sinto só. Eu me sinto incompleto. Eu me sinto imperfeito. E mais uma vez, o salmista, Salmo 42, 2. A minha alma tem sede de Deus. Como a corça anseia pelas águas tranquilas, assim a minha alma de Deus. Então, nós sentimos falta de Deus. E quando você está com uma solidão espiritual, não adianta estar no meio da multidão. É até pior, porque você está naquela festa toda, naquela confraternização, happy hour no restaurante, nos bares, todo mundo junto e você se sente só. Porque não tem uma pessoa que realmente te compreenda e porque não sente conexão da sua vida com o seu propósito. Deus tem um propósito para você. Por isso hoje nós queremos falar sobre esse assunto e entender o que você está sentindo aí. Queremos que você mande a sua notícia, que você dê a sua opinião, porque para acertar a solidão física, tem que acertar a solidão espiritual. E quando você acerta com o Espírito, com Deus, vai se conectar com todo o resto. Já temos várias pessoas participando aqui, várias perguntas interessantes, né? Vou achar aqui, vou fazer o comentário da Silvia Modolo e também da Silvia do Rio de Janeiro, que talvez seja a mesma Silvia Modolo, mas é o comentário mais falado em relação à pergunta: o que é solidão? Solidão é se sentir sozinha, mesmo com um monte de gente por perto. É não ter com quem falar, mas ainda bem que Deus está sempre comigo e Jesus é meu melhor amigo. A maior resposta no nosso Instagram foi essa: solidão é se sentir sozinho, mesmo estando rodeado de pessoas. Foi aqui... A campeã. Foi a campeã. Foi a número 1 do que as pessoas pensam do que é solidão. É ter pessoas ao seu redor e não se sentir conectados a ela. Aí teve um monte de gente que evoluiu aqui. Tem algumas perguntas que eu tô separando pra você. É um problema se sentir sozinho, pai? Não. Sei. Ah, bom. Não sabe, viu? A resposta é não sei. Esse cara não tem o negócio do rádio ali, do negócio de fazer... Não sabe, tá vendo? Mas a resposta das outras perguntas vai ficar pro segundo bloco, tá? Fiquei sozinho, né? Eu fiquei sozinho nessa.
Mas eu tô anotando, eu gostei de outras perguntas. Solidão é um vazio na alma. Hathaway Isabel. Essa definição é interessante. É um vazio na alma? É não ter Deus? É não ter pessoas? É não ter com quem se conectar? Vamos ver. Então, continuando aqui, né? Se Deus criou você, Ele criou você para um propósito. E a sua satisfação, a sua realização é cumprir esse propósito. E para cumprir esse propósito, você tem que ter gente em volta. Você tem que ter equipe. Você tem que ter pessoas que estão andando juntos naquele mesmo propósito. Isso tem um aspecto espiritual, mas ele se espraia em toda a sua vida. Você já reparou onde tem mais gente comemorando aniversário? Você vai nos restaurantes e tá lá o pessoal cantando parabéns a você e você olha na mesa. Sabe quem tá ali em volta? Geralmente são os companheiros de trabalho. Tá na hora do almoço, você saiu, é dia do seu aniversário, gente que não tá nem interessada em bater palma, gente que jamais te daria um presente, mas como trabalha do lado ali, parabéns a você, parabéns, felicidades, você obrigado. E depois de noite vai ter uma festa com seus amigos, ou vai sair com a família, que é o núcleo próximo, o núcleo duro. Mas as relações funcionais, elas geram presença física. O ideal qual que é? O ideal é que você seja realmente amigo de alguém que está do seu lado sempre. Ou seja, que a sua função acompanhe a sua forma. E aliás, falamos semana passada sobre usos e costumes, né? Que o seu costume esteja emparelhado, alinhado com o uso. Aquilo para o qual eu fui feito faz com que eu ande com as pessoas que também têm a mesma missão. Então, a igreja é um lugar de relacionamento, é um lugar de família, mas não porque a pessoa está obrigada a ficar ao seu lado. Coisa mais estranha na igreja é justamente quando você chega lá e começa a ver pessoas que você não conhece e você chama de irmão. Olá, irmão, tudo bem, irmão? Como vai, irmão? Irmã poderia fazer isso. Por que chama alguém de irmão? Porque não sabe o nome. Se soubesse o nome, não ia chamar de irmão. Você chama o seu irmão de irmão, assim? Irmão, por favor, me passa o sal. Você tem um nome, você tem um sobrenome, você tem um relacionamento, tem até um apelido. E as pessoas, quando são mais próximas, elas chamam pelo apelido. Por quê? Porque elas se relacionam de uma maneira especial. Então, a igreja é uma família onde você tem que aprender relacionamento. Mas se você vai à igreja apenas para encontrar com Deus, os irmãos são acessórios. Então, essa parte funcional, trabalhar para Jesus, fazer algo juntos, exercer um ministério, ter uma vida ministerial cristã, isto acaba com a solidão. Então, primeiramente, se acerta com Deus. Quando você se acerta com Deus, quando você sintoniza com Ele, você vai ter momentos de solidão. Jesus, ele se afastava dos seus 12 discípulos, subia ao monte e ficava lá orando. Cedinho de manhã, ao cair da tarde, ele tinha momentos de intimidade com Deus. E essa solidão com os homens, mas presença de Deus, faz toda a sua diferença. Eu lembro na minha época de universidade, morei em São Carlos, maravilha aquele tempo, conheci pessoas que até hoje me acompanham ao longo das décadas, que são os amigos de sempre. E aí então, toda sexta-feira, todo dia, às 6 da tarde, eu pegava a bicicleta e ia para o fim da cidade. Essa é a vantagem de morar em São Carlos, tem um fim, né? Que São Paulo não dá para fazer isso. Mas você pegava a bicicleta, era uma ladeira, descendo aquela montanha e terminava a cidade, dá para ver a floresta, do reflorestamento em volta, a estrada lá embaixo, e eu lembro de ficar ali falando com Deus sozinho. Então você gastava 1 hora, até escurecer, voltava tudo escuro, falando com Deus. Uma vida de oração, uma vida devocional com Deus. Um hábito que trouxe tanto preenchimento. Não estava sozinho, estava com Deus ali. E quando você volta, quando você desce da montanha, você volta para falar com as pessoas. Aí você se relaciona com elas de outra maneira. Então, meu irmão, minha irmã que está aí se sentindo sozinha, sozinho, que está solitário, primeira coisa que todo mundo está falando aqui no chat também, Deus. Acerta a sua relação com Deus. E aí então você vai começar a acertar a sua relação com os homens.
Nesta hora, a solidão é importante entender que se você é muito chato, se você é muito diferente, se você é muito crica, a relação com os homens vai ficar complicada mesmo. Então você está afastando as pessoas de você. Deus tem que agir no seu coração para você entender como que eu me relaciono de uma forma mais inteligente ou de uma forma mais na inteligência emocional, né? E aí, ó, filosofia trash. Não vou falar trash, vou falar filosofia Shrek. Por quê? Olha aqui, uma máxima de Shrek aqui. Não seja amigo de um burro. Aceita o seu lado ogro e vai se relacionar com a mulher que também é ogra pro seu lado aí, né? Então, cuidado, porque se você é muito difícil de se relacionar, se você é um ogro que tá lá se dando bronca em todo mundo, vai ser difícil ter alguém chegando perto aí. Você vai acabar ficando amigo de um burro, e um burro nunca dá bons conselhos, viu? Então, quando lá em Gênesis está falando, não é bom que eu me esteja só, farei para ela uma adjutora, a mulher nasceu e foi criada nessa situação de completar. Ela não está sozinha se estiver com o seu marido, ele não está sozinho se estiver com ela. Relacionamento do homem e da mulher que equilibra essa criação de Deus. Então, o casamento, ele deveria trazer um relacionamento. Muitas vezes não traz. Muitas vezes não traz. Aí eu sei, vai ter gente perguntando aqui como é que eu faço então para resolver esse problema, né? Como que você faz para sair do lado ogro e não acabar sogro? Faça a sua vida com Deus nortear a sua vida com os homens. Bom, e aí, Paulo André, muita gente aí? Muita gente, perguntas interessantes e comentários interessantes. Por exemplo, o Elder Headley mandou no YouTube. No YouTube não, no Instagram. Solidão é paz de espírito? Não é legal isso? Essa é uma relação que eu vi poucas pessoas fazendo, falando do lado positivo da solidão. Aí teve um comentário aqui que eu gostei, que é engraçado, porque a Rosângela Santana falou: meu sonho é morar só, ter uma casa só minha e viver os dias do jeito que eu sonho. Ou seja, a pessoa que tá pensando, eu vou ficar sozinho e vou ficar feliz. Embaixo dela alguém mandou: a Rosilene, me sinto só por estar em outra cidade, numa casa só minha, longe da minha família, passo a maior parte do tempo só, estou desempregado e não tenho amigos. Me sinto só. Ou seja, uma pessoa desejando aquela solidão pelo aspecto positivo dela e a outra pessoa que tá basicamente na condição que a primeira pessoa desejou, falando: eu não tô gostando dessa solidão porque eu tô me sentindo sozinho. E pra mim eu achei isso muito engraçado porque eu vivi os dois lados da moeda. Eu conto isso do segundo bloco. Então, eu queria ouvir você falar sobre isso. O que é não aguentar mais tanta gente buzinando na orelha e depois não aguentar ficar sozinho sem ninguém pra falar, né? Contarei no segundo bloco. Fica aí que eu vou trazer tudo isso de novo. Eu só tô realçando pra vocês participarem. Tem aqui, ó, o Carlos Nascimento Teixeira, de Rio Verde, Goiás, falou: solidão é um sentimento de abandono. Será? Procede? Será que é isso mesmo que é solidão? Sentimento de abandono. Por quê? Procede. Procede? Procede. Olha aí, o Carlos acertando. Temos outras definições, mas eu volto em instantes. Pode resumir o cerne da mensagem. Então, para terminar esse momento aqui e passarmos para poder conversar com o que você sente, pensa e qual a sua dúvida acerca do assunto solidão, eu queria dizer para você que Deus tem um propósito na sua vida. Deus criou você com uma finalidade. E a maneira como ele te criou tem a ver com essa finalidade. Existem células no nosso corpo que elas se multiplicam muito e elas são milhares e milhares e milhares, e elas estão lá, todo mundo junto. Tem células que são únicas, que têm uma vida quase que individualizada e que não se recuperam se forem danificadas. Então, dentro do corpo há estilos e estilos de pessoas. Tem gente que precisa falar, tem gente que precisa de silêncio. Tem momentos em que você tem que apagar aí todo o barulho externo para poder ter essa paz de espírito. Agora, tem horas que você, carregado daquilo que é a consciência de Deus com a sua vida, tem que colocar a mão na massa e de encontro às pessoas. Então, o segredo disso é entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. E se você entender esse propósito, vai entender por que você é meio caladão ou é muito falante. Mulheres tendem a falar mais, por quê? Porque elas falam e pensam, né? Então, eu já caí nesse problema muitas vezes. Eu vejo uma mulher falando, eu vou tentar responder, ela não quer uma resposta, ela tá só falando.
Você ficar ouvindo, tá ótimo. Agora você começa a falar, você fala, mas por que você falou isso? Ah, mas você não entendeu. Mas eu não entendi mesmo. O que você quer dizer? Não, deixa pra lá. Ou seja, não é uma comunicação, é só uma palavra. Aí você tem que entender esse estilo. Entender como você é, como o outro é, por que Deus te fez assim, qual é o seu lugar, qual é o seu momento. Somos membros uns dos outros, nós vivemos em corpo e a razão máxima disso é que Deus tem um propósito eterno com a sua família, a igreja. Ele não quer que o solitário viva só, mas sim que viva em família. Amém, amém. É a resposta para algumas pessoas aqui. Eu até separei comentários. Vamos ver o comentário de uma pessoa. Uma pessoa falando que se sentia sozinha e calma aí, eu tô tentando achar aqui, eu não consegui achar. Tudo bem, eu vou resumir o comentário da pessoa. A pessoa falando que ela se sentia só e na cidade, não sei o que lá, como que ela podia fazer isso? Igreja. Igreja é uma forma de você diminuir a solidão, de você viver em comunhão, de você conhecer pessoas que estão juntos de você. Mas vamos voltar para este tema dentro de poucos minutos, que a gente vai primeiro falar das notícias da semana. Então, antes de entrarmos nas notícias da semana, só para lembrar que a pergunta do programa hoje é: o que é solidão? O que é solidão? E aí, vamos ver as estatísticas no Instagram, eu pai? Respondi essa pergunta, sabe? Eu vi que você respondeu na primeira meia hora. Mas eu quero que as pessoas continuem falando, porque eu separei ótimas aqui, tem mais pessoas. Eu vou pegar aqui as estatísticas do Instagram sobre o que as pessoas responderam em relacionado a esse tema solidão. Solidão. Então, você se sente sozinho com frequência? Você acha que quem ganhou foi o sim ou foi o não, pai? Foi o sim. Foi o não, 56% pro não. Ainda bem, ficamos felizes de saber que as pessoas não se sentem sozinhas. 56. Pau a pau, né? Metade ali, não tá tão assim. Na pandemia, em algum momento você se sentiu sozinho? Essa já foi mais claro. Essa já foi... Sim. Sim, exatamente. 66% das pessoas que participaram disseram que sim, se sentiram sozinhas durante a pandemia. Você tem medo da solidão? Quem ganhou, sim ou não? Não. Não ganhou, 55%, bem na metade ali. 55% não tem medo da solidão. Quando você participa de um culto online, você deixa de se sentir sozinho? O culto online funciona dessa maneira? Essa é boa. Pra mim, na minha experiência, sim. Na minha experiência, nem tanto, que eu gosto de gente, barulho e confusão ao meu redor. Mas a maioria das pessoas respondeu que sim, 66%. Não, mas eles responderam que o culto online ajuda a tirar o sentimento de solidão. Para você, a internet aproxima ou distancia as pessoas? E aqui eu tenho uma diferença do meu pai também. Você acha que o quê, pai? Eu acho que distancia. Então pensamos iguais. Eu também acho que a internet distancia as pessoas. Mas a pesquisa diz que 54% acha que aproxima. E essa daqui também foi uma vitória clara de um dos lados. Você acha que as pessoas ao seu redor se sentem só? Quem ganhou? Sim. Sim, ganhou. 65% das pessoas responderam que acha que as pessoas ao seu redor se sentem só. Você vê que é engraçado isso? As pessoas acham que não estão sozinhas, mas que os outros estão. Que os outros estão se sentindo. Exatamente. Tem mais pessoas achando que os outros se sentem sozinhos do que gente falando eu me sinto sozinho. Isso é uma curiosidade mesmo, talvez devido ao momento que a gente está vivendo. Então, ainda temos mais algumas perguntas. As próximas perguntas que tem no Instagram, tem mais 2 perguntas no Instagram. Você sabe como vencer a solidão? Trago no final do programa. Ainda dá tempo de participar, @BíbliaJFA. Você sabe ajudar alguém que se sente sozinho? Hein? Essa é importante, hein? Várias pessoas disseram que acham que as pessoas ao seu redor se sentem sós. E aí, como é que você ajuda? Vamos responder essa pergunta daqui a pouco. Antes, notícias das Bíblias JFA. Pai, você sabe que plano de leitura entrou no aplicativo? Um plano de leitura de um assunto que você... Instituto Renovo. O nome do plano de leitura é Cada Igreja Uma Escola. Por que cada igreja uma escola, pai? Essa é uma frase que vem da Reforma Protestante, onde você entende que o papel da igreja é mudar a sociedade, educar o seu filho. Então, ensina a criança no caminho que ela deve andar. A igreja tem um papel de educar. As grandes denominações, presbiteriana, batista, metodista, fizeram muito isso. Começavam uma igreja, fundavam uma escola. E hoje nós queremos voltar com esse tema. Cada igreja, uma escola. Amém. Muito interessante. Vai lá. Sabe como ler plano de leitura no aplicativo da Bíblia JFA?
No menu, tem 2 tipos de menu na Bíblia JFA. Você pode escolher o modernoso ou você pode escolher o tradicional. Eu particularmente gosto do modernoso. Pai, você usa qual? Modernoso. Modernoso, bem melhor, gente. É uma barrinha lá embaixo. Vai no menu que você pode trocar para os 2 tipos. Mas nos 2 tipos, na barra de menu, está lá, planos. Clica nos planos. Tem um monte de plano para você. Vou só contar as novidades. As novidades é esse, Cada Igreja uma Escola do Instituto Renovo. E da Editora Vida, tem 2 que entraram essa semana. Não Desista é o nome de um, que é baseado num livro, e outro baseado em outro livro, O Cristão Ateu. 2 novos planos de leitura também, além do Instituto Renovo, que entraram essa semana. Então, toda semana entra livro lá para você ler, para você degustar um livro, para você saber se vai gostar daquele livro. Então, vai lá e leia os planos de leitura. E aqui, para terminar as notícias, YouTube. Vamos lançar uma série essa semana, uma série sobre vícios com o Pastor Beto. Você que já acompanha a gente aí no YouTube, sabe que todo dia o pastor ora. Que horas ele ora, pai? Ele ora de manhã e de noite. Exatamente. E essa semana, cada dia ele vai orar sobre um vício. E aí, vai acabar na semana que vem e o último programa que vai ter no YouTube falando sobre vícios vai ser qual? O último programa? É o nosso. A gente vai terminar falando sobre vícios. Semana que vem. Semana que vem falaremos sobre vícios, então não esqueça de participar. Não esqueça de se inscrever no canal, dá like aí no nosso vídeo. Você tá falando, todo mundo fala, é chato ficar pedindo. É chato, eu também não gosto de pedir, mas vocês não dão like, eu tenho que pedir. Se todo mundo der like, eu não peço, fechado? I like it. Então dá like, se inscreve no canal. Todo dia tem 2 vídeos de oração com o Pastor Beto. Todo dia tem versículos novos para você ler com a Bíblia. Tem vídeos musicais, tem o BíbliaCast. De terça-feira tem o nosso programa aqui na Musical. Vai entrar o podcast também. A gente já tá começando a gravar. É segredo quando a gente vai lançar isso daí. Fica ligado que você vai saber. Mas, sem mais delongas, vamos voltar ao programa de hoje. Respondendo a pergunta, o que é solidão? Quer ter mais base para responder essa pergunta? Na barra de funcionalidades do aplicativo tem a aba chamada o quê, pai? Aba pai. Não. Aba pai. É a verdadeira aba. Eu vou colocar lá só de zoeiro. Aba pai. Ai, não dá pra fazer programa com ele, eu me recuso, eu vou embora. Não faço ideia. Tem uma aba chamada tema, estamos falando do tema de solidão e ele me solta uma dessa. Tem uma aba chamada temas, vai lá, vai até a palavra solidão que vão estar todos os versículos relacionados a esse tema, o que é solidão. Então, dá like, se inscreva e vamos para as perguntas. A primeira pergunta que a gente vai começar... Não vai ter vinheta, não? Ah, verdade, ó. Eu só fui indo, culpa o Fabiano. Vinheta, Fabiano. Conecta com a palavra. Momento de reflexão com pastor Paulo Oliveira. Chegamos ao momento de reflexão. Vamos começar pela pergunta do Instagram, pai? Quer responder ela primeiro? Ou quer deixar ela pra depois? Vamos lá, vamos pro Instagram. Você sabe ajudar alguém que se sente sozinho? Muitas pessoas no chat falando, eu me sinto sozinho. Então, pai, ajude as pessoas no chat e ensine como ajudar os outros também. Como ajudar alguém que está sozinho? Eu lembro uma vez que fizeram um teste de sobrevivência no prédio onde eu trabalhava, de incêndio, né? Como ajudar as pessoas no momento de fogo. E o bombeiro que estava lá, ele disse que em momentos assim, que a pessoa está morrendo, se você não souber se aproximar dela, ela vai acabar te levando. Porque o desespero da pessoa é tão grande, o medo da pessoa é tão grande, que ela te contagia. Então, se você tá um salva-vidas no mar, ele faz a mesma coisa. Ele espera a pessoa ficar fraquinha, porque se chegar perto, ela grudar nele, os dois afogam, os dois afundam. Então, para você ajudar alguém que está com um problema de solidão, óbvio, você não pode estar com problemas de solidão. Segundo, você não pode deixar a pessoa direcionar o relacionamento. É você que direciona relacionamento. Porque quem está só se agarra em você como se fosse uma tábua de salvação. E como se você se distanciasse dela, ela voltará a se sentir só. Então, a solidão é resolvida da maneira física, ou seja, ela quer ter 24 horas por dia alguém falando, alguém ouvindo, alguém segurando na mão dela. 24 horas por dia de presença física. Mas a solidão se resolve com a relação com Deus. Então,
Se você quer ajudar alguém que está em solidão, gaste um tempo de oração com ela. Ore junto com ela, porque Deus, o Espírito Santo de Deus, é que vai consertar o coração. O Espírito Santo de Deus que vai fazer com que você se sinta em paz. E essa paz de espírito vai permitir que você fique um pouco mais longe de quem não pode dar todo o tempo que precisa, que você imagina que precisa. Mais uma pergunta aqui. É possível ter solidão e não saber que tem? Essa veio do Instagram. É possível você sofrer de solidão sem saber que tá sozinho? É possível, porque se você não sabe que tá sozinho... Lá vem piada. Lá vem piada. Não ia fazer uma piada, não. A piada é a seguinte: solidão é aquilo que te dão, né? Solidão é o que te dão. Nossa, então... eu sabia que vinha piada. Eu sabia, viu? Eu avisei. O Fabiano tirou o óculos, começou a coçar a cara. O que é solidão? Aquilo que você recebe. Solidão é o que você tem, né? Então, nessa hora de você não saber que tem solidão, você pode estar sofrendo daqueles sintomas de tristeza, de angústia, de depressão, de falta de objetivo, e você não sabe que o problema é que não tem ninguém. Solidão. Conhecemos pessoas, elas tinham lá na igreja, né, pessoas da igreja que imigraram para o Japão, né? Então tem um amigo nosso que foi para o Japão. A sociedade japonesa, ela é muito mais solitária do que a sociedade latina em geral, e a brasileira em específico. Acho que a maioria das culturas é menos, interage menos relacional, menos né? Relacional que a latina. Eu não consigo imaginar outra cultura que talvez a africana. Mas a japonesa é mais ainda, porque o japonês é mais solitário do que o próprio chinês, por exemplo. Eu estive na China algumas vezes, como tem muita gente, né? Aquela multidão ali se batendo. Se bem que a densidade demográfica do Japão também é alta. Mas o fato é que esse meu amiguinho aí, ele falou que ele ficou alguns meses sem emitir um som. Ele morava numa família, uma casa de família, ele saía para trabalhar, voltava e não falava. E depois de alguns meses sem falar, quando ele falou alguma coisa, ele estranhou a voz dele. Ao ouvir a própria voz, ele ficou assim meio... O que é isso, né? Ele está desacostumado de ouvir sons humanos. Então, existe uma possibilidade que você esteja ficando sozinho, e nem sinta que está sozinho. A um ponto tal que você se fecha, né? Então, a resposta dessa pergunta é possível, sim. Mais pessoas falando aqui. A Micaela Bittencourt, do Instagram também. Solidão é querer viver só. Lino Francisco, no YouTube: sofri um acidente de trânsito no ano de 2015 e na época eu me senti muito sozinho, pois os amigos que eu achava que estavam comigo desapareceram. Então ele se sentiu só num momento específico. E aí eu peguei o comentário dele aqui para enfiar uma pergunta. Então, como saber com quem você pode contar? E você pode contar com todas as pessoas para todo tipo de coisa? Porque eu tenho uma opinião muito particular. Porque tem gente que fala, me senti traído, me senti sozinho porque aquela pessoa não me ajudou nisso específico. Então a pergunta seria, você pode contar com todas as pessoas para tudo? Olha, tem uma frase aí que me acompanha sempre, eu falo sempre nesses lugares, que é: só se desilude quem está iludido. Então, na hora em que você sente que a pessoa que está do seu lado tinha outra motivação, na hora que você espera que ela tenha uma atitude e ela não tem, na verdade era você que estava iludido antes. Porque a realidade, ela se impõe. Então, a solidão, ela tem esse aspecto de saber por que eu estou junto com alguém. Como eu disse, quando você está trabalhando num lugar, na sua empresa, no seu negócio, no ambiente de trabalho, tem um monte de gente ali do lado e está junto com você, não porque você é você, mas porque existe um trabalho que coloca vocês juntos. O segredo é justamente entender como sair da confraternização funcional para um relacionamento pessoal. Que aí a motivação de estarmos juntos é a motivação da alma. Estamos juntos porque queremos um estar junto do outro. E não porque funcionalmente existe um interesse ou uma obrigação. E por isso que a igreja é interessante. Porque você tem que desenvolver um vínculo com pessoas que não é baseado em que ele vai te dar dinheiro, ou que vai te dar serviço, ou que te vai dar atenção, porque essa relação volta a ser funcional. O pastor, ele tem uma relação funcional com as ovelhas, porque o trabalho dele é pastorear as ovelhas. Mas chega uma hora em que aquele trabalho se transforma em vida, se transforma em amizade,
em realidade. E aí então vocês perguntar, quem são as pessoas que são suas amigas além daquilo que fazem junto? O que eu ia falar sobre esse quesito não é exatamente o que você falou, mas posso estar até errado na minha opinião, aliás, se tiver pode falar, mas a minha opinião é que se você gosta de estar cercado de várias pessoas, saiba que diferentes pessoas você pode contar para diferentes coisas. Então tem gente que você pode contar para um momento difícil, tem gente que você pode contar vamos ali conversar, tem gente que é assim, talvez não seja a mesma pessoa que tá junto com você no momento difícil. Tem aquela pessoa que vai te visitar espontaneamente, que talvez não seja a mesma, que sai com você para algum lugar. Então eu acho que diferentes pessoas têm diferentes coisas a oferecer para você. E você esperar que uma única pessoa esteja 100% lá para todas as ocasiões é uma coisa rara e uma boa chance de você se decepcionar com as pessoas. Porque as pessoas têm suas individualidades, têm suas características e tem gente que tem mais uma facilidade de te ajudar em A e não vai ter em B. E às vezes você precisa do A, às vezes você precisa do B, você não sempre precisa da mesma coisa, então saiba entender o outro também antes de ficar decepcionado. Antes de falar, me traiu, me abandonou. Aquilo era a característica que você podia contar com aquela pessoa ou não era uma característica que você podia contar com aquela pessoa? Tentar entender essa nuance de essa pessoa conseguiria estar junto comigo nisso ou não é o perfil dele. Também tenta olhar para o outro e não só para o que você precisa, mas para o que o outro pode oferecer. Porque às vezes você está pedindo alguma coisa que a outra pessoa não pode te dar. 100% correto. Eu acho isso mesmo. As pessoas, elas são diferentes, são complementares. E se você quiser colocar tudo numa pessoa só, os defeitos dela vão transparecer também, assim como os seus. Então, saber o momento certo e a pessoa certa naquela circunstância é sabedoria, é saber o que esperar de cada um. E quando você sabe o que esperar do seu amigo, também não se decepciona. Só se desilude quem está iludido. Se eu sei qual que é o limite dele, eu não peço alguma coisa que ele não pode me dar. E isso é relacionamento de amor. Eu não vou pedir algo que ele não tem condições de dar. Eu vou entender os limites de cada um. E aí então você vai ter o melhor relacionamento com cada um. Com certeza. E aí eu vou puxar o gancho para outra pergunta aqui. Cezinha Neise. É pecado querer ficar sozinho? E aí eu vou linkar com outra pessoa aqui, o Elder Headley, que falou: solidão é paz de espírito. Então eu vou dar o meu pitaco aqui sobre o que seria a minha resposta para essa pergunta. É pecado querer ficar sozinho? E aí, pai, você também põe a sua depois. Mas é pecado querer ficar sozinho? Eu não acho que pecado é a palavra certa. Eu vou substituir pecado por errado, então. É errado você querer ficar sozinho? E aí eu vou dizer que depende. Depende do contexto. Ser objetivo 100% das vezes e responder sim ou não é uma resposta suficiente para essa pergunta aqui, na minha opinião. Eu acho que tem... que nem o caso da pessoa que eu li, que uma queria ficar sozinha para poder conseguir viver melhor a vida dela, e a outra que tava nessa situação de sozinha falou: eu tô me sentindo sozinho, para mim isso não é bom. Então eu acho que não é errado querer ficar sozinho, dependendo do momento. Se você quer ficar sozinho o tempo inteiro, aí não é bom. E se você quiser ficar cercado de pessoas o tempo inteiro, também não é bom na mesma medida, na minha opinião. Então, secundando aí o Paulo André, se for pecado querer ficar sozinho, Jesus pecou bastante. Porque ele queria ficar sozinho para ficar com Deus. Então, a relação da solidão, de novo, é definida quando você encontra amizade com Deus. Quando a sua relação com Deus está boa, quando você sabe, sente a presença de Deus, a sua alma tem sede de Deus. Você quer estar com Ele. Então, um tempo junto com Deus é um tempo que você está colocando os pensamentos no lugar. É um tempo que você está referenciando as coisas que você está fazendo. É um tempo que você está vendo dos óculos, da perspectiva de Deus, não da sua. Agora, passado esse tempo, você vai se encontrar com alguém. Porque o mesmo Jesus, na sua maior crise de vida, que foi quando ele estava no jardim, no Getsêmani, ele pediu aos seus amigos, aos discípulos mais próximos. Aí volta até também o que o Paulo André disse aqui. Ele tinha 12 discípulos que ele escolheu, mas ele tinha 3 que ele andava mais próximo. Então todos eram relacionamento, mas cada um no seu momento. E aqueles 3, que é Pedro, Tiago e João, ele chamou e eles falaram: preciso orar. A minha alma está angustiada até a morte. Ora aqui comigo. O que Jesus estava falando ali? A minha humanidade precisa de amigos. Eu preciso de alguém. Não me basta estar sozinho com Deus, porque era uma luta com Deus. A luta com Deus era justamente aquela.
eu tenho uma vontade, Pai, e o Senhor tem outra. E agora, o que vai acontecer? Então ele não estava se relacionando com Deus como a comunhão lá no Jardim do Éden, pela viração do dia, Deus passava com Adão e Eva e era uma unidade, era uma disputa, era uma luta de vontades. E pela primeira vez Jesus diz, e Hebreus repete isso, ele foi ouvido quanto ao que temia, ainda com suor, lágrimas, sangue, ele orou. Por quê? Porque ele não queria prevalecer. Então ele tinha que dizer para Deus, Senhor, seja feita a tua vontade. E nesse momento de tomar essa decisão contra o que ele queria amigos. E aí então ele orou e os discípulos estavam dormindo. Aí ele chegou lá e falou, vocês não conseguem orar 1 hora comigo? Aí ora de novo, tá dormindo. E aí quando ele volta, ele desperta os discípulos e fala, podem dormir. Agora a carne já foi vencida. Então, esse momento de amizade é o momento em que você tem que ficar junto com alguém. Há momentos em que você tem que ficar sozinho, há momentos que você está junto com as pessoas. Mais perguntas. Vamos lá. Eu vou ler aqui o que parece ser um testemunho. Antes, eu vou ler um comentário legal que eu vi no YouTube. Nília Castro, todos aqui que estão se sentindo sozinhos, vamos nos juntar e parar de se sentir sozinho. Solitários do Brasil, univos. Querendo ou não, o chat é uma comunidade, né? Rola esse sentimento de comunidade também nos vídeos musicais que as pessoas ficam conversando. Eu acho legal se vocês do chat conseguirem se ajudar. Tem todas as limitações tecnológicas, é difícil, realmente a gente não sabe quem é outra pessoa, interagir digitalmente não é fácil, mas vocês são uma comunidade aí no chat também. Saibam que vocês fazem parte de uma comunidade. Sinésio Ladeira. Solidão é você perder a mulher, os filhos, o emprego, a empresa e ficar em depressão. E depois disso, não entender que quem fez isso foi Deus e não se voltar para Deus. Olha que perspectiva interessante. É uma pessoa que, pelo visto, parece o testemunho dele, que perdeu várias coisas ao mesmo tempo. E aí, no final, pelo que ele falou, ele sentiu que isso era Deus. Deus trabalhando e fazendo as coisas acontecer como elas deviam acontecer. Então, esse é outro aspecto da solidão. Porque há várias maneiras de se relacionar com as pessoas e com Deus. Essa semana começou... A semana passada, né? Na semana passada foi uma semana complicada. Eu tenho uma amiga, ela perdeu no prazo de uma semana, primeiro a mãe, depois o pai e depois o marido. Então, 3 perdas de pessoas tão próximas como seus pais e o seu esposo no intervalo de uma semana, 10 dias. E quando eu estava lá naquele velório, vendo a família ali, ela estava lá, com certeza, no seu luto, mas com certeza no seu relacionamento com Deus. E o testemunho das pessoas em relação ao pai, à mãe e ao marido, que eram também cristãos, era um testemunho de que todos estamos com Deus. Então havia paz. Havia uma paz que é incompreensível. É incompreensível. Então, se você está se relacionando com Deus, as perdas são conjunturais e são momentâneas. Paulo diz que a nossa breve e momentânea tribulação não pode se comparar com a glória que há de ser revelada. Então, é tribulação? É tribulação. É tristeza? É dor? É dificuldade? Mas passa logo, porque Deus está conosco. É muito bom sentir a consolação do Espírito Santo. E estamos chegando ao final. Para não fazer o que eu fiz semana passada, que é estourar o horário, ainda temos 7 minutos de programa. Eu vou fazer uma série de perguntas aqui, de várias pessoas dando definições e fazendo perguntas em relação ao que é solidão. E aí, pai, eu gostaria que você desse uma resposta final para a pergunta do programa de hoje. Então vamos lá. Devinho Peixoto, solidão é medo? Será que solidão é medo? Não. Vânia Perola, solidão é viver triste? Tem que responder mais ou só... Vai. Vamos um jogo rápido então e depois você dá a definição final do que é solidão. Não, só uma coisa, porque o medo, ele traz solidão. Quem tem medo foge de todo mundo. Quem tem medo se esconde. Então, o medo gera a solidão. A solidão não gera medo. Heffley Isabel, é um vazio na alma? Solidão é um vazio na alma? É. Vânia Perola, solidão é viver triste? Não. Aqui, sofrer de ansiedade é ter solidão na alma? Sofrer de ansiedade é ter solidão na alma? Flávia Correia, acho que não. Eu acho que a ansiedade e a solidão têm uma correlação, mas eu não acho que é essa correlação que ela sugeriu.
Mais do que dá para responder aqui assim. Vamos lá. É um problema se sentir sozinho? Não. Não é um problema se sentir sozinho. Vamos ver mais perguntas. Solidão é um sentimento de abandono? Solidão é um sentimento de abandono. Solidão é um sentimento de abandono. E você colocaria essa como a resposta do tema do programa de hoje? O que é solidão, pai? Responda. Solidão é a ausência de Deus. O que todo mundo escreveu aí, da maior parte das respostas, e a resposta correta. A solidão é quando você não sente o seu propósito sendo preenchido. Porque se você está bem com Deus, estará bem com as pessoas. É uma consequência de estar bem com Deus, se relacionar com as pessoas. Algumas delas amigas, que vão e vêm, que passarão e que estarão momentaneamente juntas. Outras que permanecerão durante mais tempo. Algumas, como diz o provérbio famoso, em todo tempo um amigo, na angústia nasce o irmão. Então vira família na hora da dificuldade máxima e você descobre, não estou sozinho, porque tem gente que, como eu, também ama a Deus e que Deus coloca junto. E aí então voltamos para o Gênesis 2:8, Deus fala, não é bom que o homem seja só, vou lhe fazer uma adjutora que lhe seja idônea. E para terminar aqui, acho que dá tempo de encaixar mais um, se o Fabiano tacar o microfone em mim. Elizabeth de Fátima Nascimento. Sinto muito só por não ter amigos. Não confio em ninguém e minha família me rejeita por causa da minha igreja. Então eu vou dar uma destrinchada na pergunta dela. Ela citou o negócio do não confio em ninguém. E esse negócio de não confio em ninguém pode estar relacionado a algo interno. Então eu vou trazer 2 comentários aqui. A Natália falou, solidão é uma carência de companhia que sentimos quando não estamos bem com nós mesmos. E o SOS Rodízios no Instagram falou, é algo que te impede de ver as pessoas que estão ao seu lado. Então, será que esse não confio em ninguém não está relacionado com algo interno e não com algo externo? Porque se ela não confia em ninguém, nem na igreja. E se a igreja é a razão pela qual a família se afastou, então ela se afastou da família que está sempre junta para estar junto com alguém que ela não confia, que é a igreja. Aí vai dar errado. Aí é relação de dupla perda. E aí, minha família me rejeita por causa da igreja, que eu queria voltar nisso daqui. E pessoas que realmente se sentem acolhidas na igreja, mas a família virou crente. Essa sensação aí que você vê em muitos lugares. Que faz? Primeira coisa, a Bíblia é muito clara a dizer que se alguém não deixar pai, mãe, irmãs por amor a Deus, não é digno. Então, a família, ela tem que entender a sua decisão. Agora, uma coisa é a família entender por que você está com Deus. Outra coisa é por que você se converteu, você abandonar a sua família. Que é o que geralmente acontece. Você arranjou novos amigos e esquece do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. E aí, então, a família vai se ressentir do seu abandono. Não eles te abandonando, você abandonando a eles. Então, se você se converteu, se você está realmente com Deus, fique mais próximo daqueles que são seus. A única coisa que eu queria falar em relação a isso, porque eu vi isso muito acontecendo, vi diversas pessoas falando, a família se afastou de mim por causa da igreja, e realmente a pessoa que tinha se afastado, não só da família, mas dos amigos antigos, falou, não, agora não ando mais com essas pessoas. E aí deixou essas pessoas para trás, porque se converteu. E aí não é eles que te abandonaram, é basicamente você que abandonou eles. É isso mesmo. Usando a igreja de desculpa. E eu vi isso acontecer muitas vezes, pessoas que falavam isso, e aí a solução para isso, ao passar do tempo, essas pessoas voltaram a se aproximar das famílias e dos amigos, e aí os amigos reconheceram uma mudança de comportamento, uma mudança de tudo na vida da pessoa, e passaram a se interessar pela igreja. Vamos para o momento de oração. Eu quero orar com vocês aqui, porque solidão é algo que está dentro, não é? A solidão não pode ser uma companhia. Solidão não é de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Senhor, nós queremos abençoar aqui hoje cada ouvinte que está precisando sentir a tua presença, que necessita ter essa convicção de que não está só. Porque quando nós andamos tateando no meio da escuridão, quando nós andamos sem saber o caminho certo, quando nós andamos em meio a dúvidas, nos sentimos sós. E como já foi dito muitas vezes, quando estamos sós, o Senhor nos toma em seus braços. Então, Pai, neste momento eu quero invocar a tua presença, a tua mão, o teu carinho, o teu consolo, a tua força dentro do coração, na mente, no pensamento do que se sente só. Não estamos sós. Deus está conosco e nós abençoamos em nome de Jesus aqueles que estão sinceramente buscando voltar para casa. Deus é Pai,
nós somos seus filhos e louvamos o seu nome através de Jesus. Amém. Amém. E para terminar o sorteio, então, tambores acompanhados. Não tambores de solidão, tambores acompanhados. Aê! O vencedor do sorteio de hoje é o Gilberto Scheiser. Parabéns, Gilberto, de Navegante, Santa Catarina. Entre em contato com a Gabi pelo nosso WhatsApp aí, que ela vai falar como que você faz para ter a assinatura premium da Bíblia JFA. E também pediram para mandar um alô pro Wagner Teodoro de Portugal, Lisboa. Então, alô, Wagner, valeu, e eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a semana que vem. Aí, ó, quando a gente termina no horário, ele não consegue, ó. Tá vendo? A gente tem que terminar atrasado. Pela Musical FM, mais Unidade Cristã. Bíblia JFA Conecta, com o pastor Paulo Oliveira, de volta na próxima terça.